Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de Lucas é um pouco diferente dos outros, mas todos nós conhecemos. Também aparecem algumas mulheres que vão no sepulcro e percebem que Jesus não está mais lá. Eis então que aparecem dois homens, anjos, que falam com eles: mas por que vocês procuram os ressuscitados no meio dos mortos? Você não se lembra o que ele ensinou? Que ele devia sofrer, que ele devia morrer, mas que devia ressuscitar no terceiro dia? Então vão dizer aos discípulos que realmente ele está vivo. Eis então que as mulheres foram falar com os discípulos, mas eles não acreditaram. Mas no mesmo dia, normalmente, dois discípulos desciam de Jerusalém para Emaús, quando Jesus os acompanha. Eles ainda não reconhecem, muito estranho que não se reconheçam uma pessoa que até alguns dias atrás viviam com eles. Mas não o reconhecem. E eles começam a falar das dificuldades, da tristeza dele. A certo momento, Jesus diz: mas como vocês são muito atrasados. Mas é impossível que vocês ficaram tanto tempo com ele e não entenderam muito bem as suas palavras? Então começa a explicar um pouquinho Jesus, a partir de Moisés e os profetas, toda a vida de Jesus. Que tudo aquilo que devia acontecer. Eis então que quando chegam a Emaús, Jesus entra na casa e, como todos nós sabemos, é reconhecido ao partir do pão. Eles tinham caminhado com Jesus, mas não entenderam. Ao partir do pão foi reconhecido. E cheio de alegria voltaram na mesma noite a Jerusalém para apresentar, para dizer que Jesus tinha ressuscitado. Todos nós conhecemos esta história. Mas também Jesus aparece aos 11. Mas, novamente, quando percebem a presença de Jesus, eles pensam de terem visto um espírito. Mas tinha passado pelas paredes, como podia ser um espírito? Mas ainda duvidam de que me dê a comida para poder comer. Mesmo eu, não é um espírito, sou aquele que sempre acompanhou vocês em todo o caminho da vida de vocês. Eis então que Jesus começa a explicar não somente a lei, os profetas, mas também os salmos, que tudo aquilo que aconteceu com ele devia acontecer, mas também a ressurreição. Também a ressurreição, que é muito lindo a história. Eis que então, somente assim que eles descobriram, manifestaram a fé em Jesus Cristo. Mas aquilo que nós podemos perceber como se nós não anunciamos aos outros a nossa fé, é muito complexo. Jesus o que fez? Ficou 40 dias com eles para relembrar tudo aquilo que ele tinha feito. Para dizer que tudo aquilo que tinha feito eles deviam praticar. Mas se ainda iam se esquecer, vão receber uma força do alto. Eis então que depois de 40 dias Jesus sobe ao céu e os outros estão esperando exatamente o Espírito Santo que, vivendo entre nosso coração, o papel dele será realmente lembrar, fazer memória de tudo aquilo que Jesus fez, mas não somente a memória intelectual, mas a memória prática, viver tudo aquilo que Jesus ensinou. Que maravilha das maravilhas! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, no século do século. Amém.